Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Rédeas na Veia, o nosso veículo de comunicação que leva a informação do mundo do cavalo. Muito obrigado por estarem participando e já vou aproveitando para pedir para vocês: compartilhem com seus amigos, curtam o nosso conteúdo, nos ajude a divulgar e levar a informação para o maior número de pessoas possível. Hoje tenho aqui no estúdio dois convidados para lá de especial, né? Dois treinadores, conhecidos, amigos, que começaram suas carreiras no Rio Grande do Sul. Que maravilha, hein? Hoje quero falar então com o Ronaldo Kreusch e Eduardo Mata. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Façam do nosso canal a casa de vocês e contem para nós, com todos os requintes de detalhes, a vida de vocês no mundo do cavalo. Ronaldo, começa ali. Rapaz. Estamos habituados com o microfone. Começar por aqui foi um luxo, na verdade, né? Eu trabalhava na Infinito. Quando eu voltei dos Estados Unidos, fui trabalhar com o Dr. Roberto Davis. E, claro, o Jango já tinha dado assistência, já existia a vontade de muita gente para fazer as provas e tal, mas a prova não existia, essa que é a verdade, né? Muito bem, mas eu quero que tu volte. Opa. Tu já tá lá na Infinito, eu quero que tu me conte como que foi a infância do Ronaldo, o que despertou teu interesse pelo cavalo, por que tu veio para Rédeas, o que te fez ir para os Estados Unidos, o que aconteceu nesse tempo aí do gurizinho Ronaldo para despertar esse interesse de mexer com o cavalo de Rédeas? Alemão, para mim, eu vejo bastante o negócio do cavalo ligado à tradição, entendeu? Para nós, o cavalo sempre foi o elo que nos ligou a algo que a gente não tinha. Uhum. Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo começo, é importante. A primeira coisa, nós não tínhamos como estudar, nós morávamos numa fazenda muito longe. Onde, Ronaldo? No Rio do Meio, se chama esse lugar, é um canyon que faz a divisa do Rio Grande do Sul aqui com Santa Catarina. Entendi. Então, a gente morava aí, não tinha como estudar. Eu tinha 7 anos, meu pai comprou um cavalo turdilho e falou: tem que ensinar esse cavalo a passar no rio, nos passos de rio, para vocês poderem estudar depois. Daí você vai entrar na escola só com 8 anos para poder levar teu irmão, que é o Reinaldo, que ficou em segundo lugar ontem. E daí tu já vai ter 8 anos, é maiorzinho, pode levar o Reinaldo, que é pequeno, vai ser o menorzinho junto, e passar no rio com segurança, porque nós tínhamos que passar 6 vezes dentro de um rio conhecido, um rio forte. E a gente amansou esse cavalo turdilho para isso. E desde aí o cavalo nos representou, conseguir algo que a gente não tinha naquele momento. Começando aí pela escola, depois doutrina, que eu sou católico, a gente ia para a doutrina também de a cavalo no sábado. Ia para a missa no domingo de cavalo. No domingo também. Então nós temos essa ligação com o cavalo desde sempre. E o cavalo representa isso para mim. Quando eu quero buscar algo que eu não tenho ideia de como, mesmo que pareça impossível assim no momento, eu tenho certeza que se eu começar a encilhar um cavalo, eu vou dar jeito de dar a volta. E começou aí encilhando esse cavalo. O pai me deu dos 7 aos 8 anos aí para treinar esse bicho para passar nos rios para a gente ir para a escola. Que legal. E assim foi para laçar. Depois eu fui jockey de corrida também, aí nessa fase. E depois do laço, pensão de cavalo, onde conheci pessoas que me mostraram várias modalidades. Vicente Mafra, do freio, né, o próprio Afonso, que eu acabei conhecendo. Seu Vicente é uma enciclopédia do cavalo, né? Esse é. Eu estive conversando com ele ontem, é uma coisa incrível que conhece de cavalo, né? Uma inteligência sabe fantástica. muito. Está no cavalo muitos anos, né? Está no cavalo muitos anos. É um ícone. Quem não lembra, né, da dupla? Vicente e Butiá Guarani. Vicente Mafra e Butiá Guarani. Que coisa fantástica era assistir as provas do freio. Bom, eu ia para assistir a Mangueira só por causa deles. Sensacional. Dele era um espetáculo. Era legal, né? Nos inspirou na época, e se a gente vê o vídeo hoje, nos inspira hoje. Com certeza. Porque um cavalo bom é atual sempre. Exatamente. Um cavalo bom é atual sempre. Você vai ver. Você vai ver. Continua bom. Continua bom de ver, continua
sendo inspirador ainda. Exatamente. Fantástico. Coisa boa. Vamos fazendo por partes assim, Eduardo. Vamos agora, te apresenta e... Sim, eu acho que antes de eu contar a minha história, eu acho que estar aqui hoje representa, eu acho que uma coisa muito importante. Então, acho que a gente tem que ter, eu pelo menos, né, acho que eu trago para mim isso, venho aprendendo cada vez mais isso, é ter gratidão. Né? Eu acho que eu estar aqui com vocês hoje, poder conversar com vocês, que são meus amigos, né, é uma coisa muito boa. Então, tem que só agradecer a Deus pela oportunidade, né, agradecer a minha família que me apoia, né, a Naira, minha esposa, que eu não estaria aqui hoje se não fosse por ela. Né, o apoio que ela representa para mim é uma coisa incondicional. Então, acho que eu queria começar com isso, agradecendo. Né, agradecendo porque estar aqui hoje com vocês é muito bom. E nós estamos muito felizes também por tu estar aqui com a gente. Que bom, eu também. Irmão, assim, Ronaldo, eu não passei por uma infância com essa provação. Né? Eu acho que as dificuldades elas se apresentam para nós para ser superada. Né? Então, essa história que tu contou para nós hoje, de repente, né, pode parecer assim, puxa, mas que trabalheira, né? Mas esse era o ponto, Eduardo, que eu gostaria, que eu pensei muito, assim, são duas pessoas distintas, um com tremendas dificuldades em uma certa situação, mas o Eduardo, que vai contar para nós agora, ele tinha uma situação inversa. O que despertou fazer tudo isso, tu vir para o mundo da rédea, né? Isso que é o legal. Pois é, então onde que eu queria chegar? Eu acho que as dificuldades, elas apresentam para cada um para ser superadas, né? O Ronaldo superou, né? E aquilo para ele foi, com certeza, um aprendizado que ele trouxe, está trazendo para a vida toda, para o filho, né? Isso é uma história que leva, né, para sempre, né? Eu sempre tive muita oportunidade com o cavalo. Eu acho que por isso que hoje eu sou muito grato, porque eu sempre tive muita oportunidade para estar ligado com o cavalo. Né? A minha família vem de uma família de criadores de cavalo, então desde que eu nasci eu estou envolvido. Né? Eu acho que a responsabilidade que eu trago para isso, eu digo, não, para aí um pouquinho. Eu estou tendo essa oportunidade, então trata de aproveitar. Né? Trata de aproveitar, porque senão tu vai estar desperdiçando uma oportunidade que a vida, que Deus está te proporcionando. Né? E a gente tinha lá, só para começar, então, lá no começo, a gente tinha, né, a família sempre teve cavalo crioulo, né, envolvido com associação, provas e freio. E a coisa da rédeas começou um curso, foi feito no núcleo de Itaqui, com Jango Salgado. Olha o Jango mais uma vez presente. Sempre, né? Eu acho que a modalidade, é impressionante. Foi. Né? Depois eu tenho um comentário para falar sobre o Jango, me lembra depois. Tá. Que tem a ver com o cavalo bom que tu falou agora há pouco. Isso foi, acho que em 95, 94, me lembro, foi por aí. Foi um curso lá, e lá eu não tinha a menor noção do que era cavalo de rédeas. E aí chega o Jango, com aquela cela completamente diferente. Né? Lá no Itaqui. Lá em Itaqui. Barbaridade. Lá em Itaqui. E aí, cela, freio, a rédea era diferente. Mas que troço legal isso aqui. E aí, aí teve um dia lá, que depois do almoço, né, que apagaram as luzes, ligaram a televisão, assim, depois do almoço, o pessoal acostumado a cestear, né, o Jango começou a botar prova de cavalo de rédeas para mostrar como é que era. E aí aquilo me deslumbrou, assim. Só que naquela época eu estava no colégio ainda, né? Foi esse conhecimento chegou para mim. Uhum. Mas assim como terminou o curso, né? Não teve um seguimento, mas fica aquele conhecimento, né? A gente começou a aplicar aqueles ensinamentos do Jango nos nossos cavalos do freio. E passaram-se os anos, eu tinha uns cavalos que eu treinava na casa do Leandro Amaral. E naquela época, antes de começar a Associação de Rédeas, se criou uma prova. Né? Nós falávamos hoje mais cedo, aquela prova era o profissional com o amador. É isto. E bom, eu não lembro como que chegaram até mim. Eu me lembro que foi a Nick Elgayer, que eu acho que ela divulgou muita coisa. As fomentadoras de rédeas também no nosso estado. Chegou para mim e disse, Eduardo, tu tem os cavalos treinando, tu tem que participar dessa prova.
Aí, sabe, eu acho que veio aquele Lembrou lá eu do relembrei curso. lá daquele curso, daquelas provas, tá, mas está tendo agora, vai ter, vai começar, vamos junto. E daí começou. Né? E aí, claro, aí veio o resultado, aí com o resultado veio a empolgação, Claro. no ano seguinte começou a associação, Que e aí fantástico. a coisa andou. Foi por aí que eu comecei no mundo da redes. Que legal. E tu já começou vencedor, né? Tu foi o primeiro, quando teve o primeiro campeonato gaúcho de rédeas, tu ganhou, né? Tu Pois é, foi o primeiro campeão gaúcho de rédeas, lá em 2003. 2003. Ganhou um carro zero Ganhei um quilômetro, carro, né? 0 quilômetro, Jurado. montando jurado no Itapevi. Nada mais, nada menos. Que cavalo bom, né? Muito bom. Aquele cavalo era fantástico, era lindo de ver as provas dele, as manobras muito forte, né? Muito forte. Com vergonha. Eu lembro dele como se estivesse vendo agora. Eu também. Depois, mais tarde, quando começou a Larrenda, lá em Santa Catarina, eu chamei ele lá para a gente fazer a primeira prova. Ele foi no jurado do Itapevi Que também. beleza, né? Aí daquele reboque me fui para Santa Catarina e corri lá na Mapuche. Foi muito Parceiro bem é recebido parceiro, lá. né? Foi muito bem recebido lá, foi muito boa aquela prova. Que show, né, Espetacular. cara? É, E premiou lá também, tá? Ah, é? Ah, claro que sim. Sim, ganhei um computador, até há pouco tempo eu usava ele. mas é muito bacana. E eu lembro, eu estava iniciando também ali, secretário da associação ainda, caminhoneiro, né? Levei o jurado quantas vezes para São Paulo, né? Ah, várias vezes. E eu ficava impressionado, né, cara, com o que acontecia. Saí daqui do Rio Grande do Sul, porque, pô, eu vim de Encruzilhada para chegar até Porto Alegre, foi uma briga já, né? Porque parecia que era num outro país. Sim. Aí saí de Porto Alegre para ir a São Paulo, levar cavalo para competir, para mim era uma coisa quase que impossível, levar vocês, né? Aí depois de um tempo que eu comecei a competir. Mas sair com um único cavalo daqui, muitas vezes, que nem era o teu caso, né? E acontece até hoje ainda, que muitas pessoas chegam lá e enfrentar um monte de cavalo, né? Com uma história toda por trás. Toda acho, uma história, né? Fura pneu de caminhão, estraga isso, estraga aquilo, o cavalo manca antes de marcar no caminhão. Acontece. Eu lembro que o jurado uma vez, nós iríamos sair, eu acho que era na quinta, e tu montou ele num treino de quarta e ele pisou no casco, né? Isso foi na classificatória para os Jogos Equestres Mundiais. Exatamente. Tiveram 2 etapas. Uma foi aqui em Porto Alegre, eu fiquei em segundo, E isto, e classificavam 4, né? 3 de 4. reserva. Eu fiquei em segundo na primeira classificatória, e a segunda classificatória ia ser lá em São Paulo. exato. E ele machucou na véspera da viagem. Nós carregamos mesmo assim. Eu fui montar o cavalo no dia da prova, e ele passou no vet check, mas aí ficou aquela semana toda sem treino, Sei, não é a mesma e coisa. não é a mesma coisa, o nível muito alto, aí acabei que não classificou. Na Como vai vindo as histórias, né? Vai vindo, eu não lembrava mais disso. Eu tive o prazer de, já no início de tudo lá, né, poder ter a oportunidade, né? Eu agradeço muito de ter tido a oportunidade de montar com pessoas que já tinham conhecimento bastante avançado, né? O Jango veio morar lá em casa naquele período, Pois é. né? Montar junto contigo. Na verdade, eu nem montava no início, ficava olhando, né? Ficava tentando entender, porque cheguei de um outro mundo que não tinha nada a ver com a modalidade. Eu digo o seguinte, eu acho que a tua história também é uma história muito bonita. Né? Muito Porque eu me lembro quando tudo começou, né? Tu praticamente era quem cuidava lá do Isso. centro de treinamento, tu era o responsável pelo centro de treinamento, né? O caminhão estava lá disponível para frete, quem dirigia o caminhão era tu, né? E hoje tu é uma pessoa reconhecida, né, no mundo das rédeas no Brasil inteiro, né? Isso é mérito do teu trabalho. Então, saber lá como é que era, conhecer o alemão lá no começo e te ver hoje, né, é uma coisa que eu te admiro muito pela tua trajetória, pelo teu empenho, né, e persistência. Tem umas coisas fantásticas. Nessa época do jurado do Itapevi, o alemão de caminhoneiro, eu tinha um cavalo chamado, ainda tenho, Índio Velho do Infinito. O alemão ia pilotando o caminhão daqui com vocês e eu vinha de a cavalo, 4 quilômetros até na BR para esperar vocês na BR. Para subir junto com nós. Com um colchão aqui do lado e subia para São Paulo verdade. junto com vocês. Na cabine do caminhão do alemão tinha um relho. De vez em quando alguém botava aquele relho para fora e fazia que surrava o caminhão na subida da Você andava um pouquinho mais. O caminhão era muito pesado, não andava direito nas subidas, né? Olha que coisa, como é bom resgatar essas histórias, Nossa, né? isso é fantástico. Se eu lembrar disso aí sozinho, eu dou risada até hoje. É verdade. Quanta Fantástico. coisa boa, né?
Continua, tu estava me contando ali, antes de nós entrarmos no estúdio, de uma revista. Me conta aí, de um cliente, de um amigo que te mostrava a revista. Aí, depois da escola e tudo isso, com 17 anos, 16, 17 anos, eu e meu irmão começamos uma pensão de cavalo. E era do lado do aeroporto de Joinville, num lugar chamado Sítio Novo, CTG de um homem que já faleceu, Zé Rodrigues. E tinha um empresário que ele não queria pagar o estacionamento lá no aeroporto, e ele deixava a caminhonete preta, uma S10 preta ali, no pátio do centro de treinamento dos cavalos sempre. E volta e meia ele estava apurado, ele passava ali e dizia, embarca aí comigo e traz a caminhonete de volta e deixa aqui, porque lá no aeroporto tem que pagar. Eu falei, não, beleza. E esse cara era um empresário brasileiro que ia com alguma frequência para os Estados Unidos, e ele via cavalos de rédea lá nos Estados Unidos. Mas aqui ele não sabia que tinha São Paulo, que existia um mundo igual eu. Eu também não sabia que existia o Jango, que existia esse pessoal nessa fase. Sim. Entendeu? Aí, esse empresário, um dia trouxe uma revista, e eu comecei a ver aquilo na revista, eu falei, como que os caras fazem isso aí? Mas tudo em inglês, nunca tinha visto uma pessoa falar em inglês pessoalmente. E quando foi um dia, ele trouxe um vídeo, uma fita cassete, de uma festa, mas em algum momento tinha 1 minuto e 29 de um cavalo parando. Esse 1 minuto e 29 que tinha numa fita cassete daquela grande, foi o que fez daí eu querer saber como que uma pessoa pode fazer isso com um cavalo. O que nós andamos fazendo com um cavalo até agora? Então, eu só vi aquele vídeo de 1 minuto e 29, e era o Bob Loomis, claro, parando um cavalo. Direto o Bob Loomis? Tinha que ser. E aquilo me impactou tanto, esse 1 minuto e alguma coisa, que não... E para quem que eu peço ajuda? O troço estava em inglês, não tinha. Eu fui em escola de inglês, não... Ele está explicando a técnica que ele usa ali e tal, beleza. Aí, por causa desse 1 minuto e 29 de vídeo aí, que a gente foi saber que tinha no Brasil, que o esporte existia no Brasil também, e saber que era possível ir para os Estados Unidos e aprender também. Claro que nós era de menor, não tinha financeiramente as condições, e a gente ficou com essa pensão de cavalo aí, e treino de laço e venda de espetinho à noite, até quando o dia que eu fechei 21. Eu fechei 21 anos, dia 16 de novembro, e dia 17 eu viajei para os Estados Unidos para começar daí a... Mas aí já dominando a língua, já falando inglês? Nunca tinha visto uma pessoa falar inglês. Não acredito. Pessoalmente. Não, aprendi lá, no aperto. E daí, claro, aí fui estudar, né? Depois fui estudar um pouquinho porque a gente aprende de uma forma difícil de usar em ambientes assim, por exemplo, né? O inglês que se aprende dentro de um galpão de cavalo. Se comunica, mas... Depois fui para a escola um pouco para arredondar e poder ter uma comunicação um pouco mais esclarecida, digamos. E aí lá nos Estados Unidos, daí lá contei com a sorte grande, porque como nunca tinha ido, nunca tinha visto ninguém. Fui para o Brent Lowes. Quantos anos atrás, Ronaldo? Quando eu tinha 21, tem 46. Fácil descobrir a tua idade agora. 25 anos 25 atrás. anos atrás. A rédea estava engatinhando no Brasil ainda, né? Era fraca ainda, né? Isso foi de... A Rédeas começou no Brasil em 89. Isso. Então tava... aí. E tu foi pro Breno Lozek. Fui pro Brent Lowes. A esposa do Brent fala português. Só que ela não ia no rancho naquela época. Hoje em dia ela vai no rancho dos cavalos. Na época, ela era corretora de imóveis na cidade. Entendi. E a equipe que trabalhava no rancho via ela uma vez por mês. Então, tive que aprender um pouco de espanhol e um pouco de inglês. E hoje, eu continuo com esses 3 idiomas, fomento, tento aprender, porque não foi só o cavalo, foi aprender as técnicas de montar um pouco, de reconhecer o que é o cavalo de esporte de maneira, não só aqui na minha região ou na tua, mas reconhecer um cavalo de esporte mundialmente, qual é o poder dessa indústria, independentemente da raça ou
da cultura que o cavalo está ligado. O cavalo sempre está ligado com culturas e paixão muito grande. E a próxima coisa que é grande é o esporte. E em várias modalidades, né? Tu vai ver cavalo de corrida enorme, de polo, são várias modalidades enormes que compartilham todos os outros princípios que a gente tem aqui na rédea. Sim. Ou na raça, numa raça ou na outra. Então comecei a ver isso, que são pontos comuns. E através disso, eu sempre tento passar isso para frente, para os meus filhos, para os meus alunos, para os meus clientes, que as modalidades são diferentes, mas os pontos são comuns. Perfeito. Né? De paixão pelo cavalo, de dedicação. O cavalo não é um bicho que requer um nível de responsabilidade que seleciona muitas pessoas. Né? As pessoas, tu vai ver, eu quero selecionar cavalo. Eu acho que o cavalo seleciona a gente também, porque exige da gente um nível de compromisso e de responsabilidade diferenciado. É muito diferente, né, Ronaldo? Eu sempre fico pensando nisso também, tentando passar para a equipe e para os alunos que a gente vai convivendo e formando. Eu sempre falo que a gente não forma só cavaleiros, forma pessoas. Para tudo na vida, né? O cara que vai montar lá com a gente, ele sai de lá formado para outras questões da vida. Muitas outras. Muitas outras. Idioma, disciplina. Exato. Diferentemente de quando tu tá trabalhando com máquinas. A máquina, tu vai ali, tu desliga ela, vai embora para tua casa, no outro dia tu chega, aperta no botão, liga e tá tudo pronto para trabalhar de novo. O cavalo não, tu não tem como fazer isso, tu não tem como desligar. E não consegue desligar o nosso cérebro também, né? Não. Porque tu sai do teu CT, vai para casa, mas o teu cérebro continua trabalhando lá no CT, ou seja, para resolver burocracias do CT, ou aquele cavalo que treinou muito bem, tu tá louco para voltar e montar ele de novo, ou aquele que foi complicado a montaria e tu tá louco para voltar no outro dia e resolver o problema, né? É impressionante como ensina, né? Porque a gente conhece pessoas de diferentes índoles, diferentes caráteres, né? Pessoas que te tratam bem, mas que de repente não gostam tanto de ti, pessoas que não são tão sinceras. O cavalo é 100% sincero sempre, né? Tu faz uma coisa errada com ele, ele vai dizer na hora que tu fez errado, né? Então, essa comunicação, tu aprende muito convivendo com o cavalo, independente do que tu tá te dispondo a fazer, né? Independente da modalidade. Sim, independente. Né? Esse convívio, se tu quer realmente entender e se aprofundar, tu vai ter que respeitar muito isso, essa índole do cavalo, né? E outra coisa, por exemplo, que a gente estava falando agora, um cavalo treinou muito bem. O cavalo treinou bem, eu fui para casa estufado, realizado, sei que aí chega amanhã o cavalo não treina bem. Eu digo, não, para um pouquinho, volta para a humildade que tu tem que ter. Isso. Não, né, mantenha a tua rotina, né, que tu não é melhor do que ninguém, o teu cavalo treinou bem, que bom, coisa boa, vamos, amanhã tem de novo. Tem de novo. Né? E como é difícil, né, a gente conseguir se dar conta desses dois pontos, ser arrogante ou ser humilde com o cavalo, né? Porque normalmente nós, como humanos, o sangue dá uma fervida na veia e tu te torna arrogante com o cavalo. E aí é onde normalmente bota tudo a perder, né? Sim. Então a gente tem que ter essa consciência da humildade que se algo está acontecendo de errado ali, normalmente 90% ou mais, a culpa é nossa, né? Nós somos os culpados. Ou porque deixamos de fazer algo, ou porque exageramos na dose e fizemos a mais, né? É a autodisciplina, né? Esse o cavalo começa porque no começo a gente erra forte com essas emoções da gente, né? Gostei muito do treino de hoje, volto amanhã, quero fazer mais. Exato. O cavalo já te bota no teu lugar. Exatamente. Ou seja, ele já começa a fazer a gente ter essa autodisciplina de ter a dose certa sem se passar demais, porque como pessoas a gente tem essa variação emocional o tempo todo. O tempo todo. O Gabriel falou uma coisa muito importante conversando com a gente aqui. O cavalo, ele vive o presente somente, né? Exatamente. A gente monta no cavalo já pensando como que vai ser no ponto futuro. O cavalo não sabe se vai ter ponto futuro, não sabe de nada. Ele está vivendo aquele momento contigo ali. Mas o humano não, já está lá na frente projetando coisas. Pô, esse cavalo vai ter que espinar de mais um e meio. E ele está vivendo o momento dele ali, tranquilo, né? Os projetos somos nós que fazemos. Claro. Nós queremos que eles nos acompanhem. Então, eu gostei muito desse ponto que ele colocou, que foi bem importante. Interessante, é verdade. O que é forte no cavalo
absolutamente forte é a memória. Sim, O cavalo não tem imaginação. isso aí. Nada, é zero imaginação. Ele tem os instintos naturais, que nem se discute, é o que mantém eles vivos a vida toda, por milhares de anos, e memória. O cavalo tem uma memória fantástica. É absurdamente maravilhosa a memória Então, dele. como ele não tem imaginação, ele vive só o presente e ainda compara isso Com a experiência dele. Ainda tem mais isso. Se tu tá muito fora do que ele lembra, ele vai ter o jeito dele de dizer, olha, tu tá totalmente fora do combinado dos últimos anos. Eu comparo a memória do cavalo, eu mexi com informática, né? Quem sabe do meu passado, eu mexi com informática. Oi? Eu fui professor de informática durante 7 anos. Oi, Alemão. Bem na época do início dos programas Office, e eu era apaixonado no PowerPoint. PowerPoint, para mim, era o programa que eu mais adorava, porque eu podia... imagina, eu vim lá de Encruzilhada, não sabia nada dessas novidades aí. Quando eu vi aquele programa que eu poderia colocar fotos ali, programar, e o computador fazia as apresentações para mim, coloca uma foto aqui... Hoje é um barbado, o celular faz tudo, né? E eu comparo a memória do cavalo com PowerPoint, que ele grava em formato de slides as informações, né? E vai armazenando. Mas quando ele se depara com uma determinada situação, ele vai lá no passado, busca aquela informação que ele viveu e traz para o presente. Exatamente. E aí, ou pode ser informações boas, pode ser informações ruins, né? Depende do que tu foi plantando no cérebro dele durante todo esse tempo. Quase sempre ligado às variações emocional humanas. Exatamente. Quase sempre. Como é importante, desde que o potrinho nasce, né? Tu ir plantando informações boas no cérebro dele. Claro, independentemente do que ele for buscar para trás aí no programa dele, tem que ser algo que seja bom, né? Que não faça com ela entrar em estado de fuga ou desespero, ou uma coisa assim. E some, ou seja, proporciona uma melhora no momento atual aqui. Exato. Essa relação nossa com os cavalos desde o nascimento era impressionante a diferença que faz quando essa relação ela é positiva, né? Eu e a Naira, lá na nossa criação, nós temos poucas éguas na cria, né? E um dos nossos objetivos em ter poucas éguas na cria é poder dar atenção igual para todos os potros. Então, os potros estão nascendo, nós já estamos lá mexendo com eles, manipulando, e aí lá na frente, quando vai pegar para domar, é outro cavalo. Perfeito. Né? É outro cavalo. Então, fantástico isso. Eu sempre, eu tentava entender um pouco mais, porque quando eu comecei, foi no meio do crioulo, né? Então, nem conhecia quartimilha, eu conhecia os quartimilha quando tu montou os primeiros quartimilha. Foi quando eu conheci a raça e quando começamos a ir para as provas de São Paulo. Eu queria entender qual a diferença, porque os quartimilha eram muito mais mansos que os nossos cavalos. Porque sempre tu via os quartimilha, potrinho lá mansinho. E aí comecei a entender o que acontecia. Não é porque a raça é mais mansa, e sim simplesmente manejo, né? Manejo. As éguas já eram inseminadas do lado da casa. O cara ia lá todo dia, feno, independente da pastagem de cebola, eles davam mais feno, ração. O potrinho nascia perto dos humanos já. E os nossos criatórios antigos aqui, alguns ainda são, né? Extensivistas, né? Exato, os potrinhos nasciam em conhecer gente depois dos 2 anos. Não tinha como serem mansos, né? Sim. Então essa seleção que tu está fazendo de poucas éguas, que agora uma grande parte está fazendo, né? Poucas éguas e manejo desde que nasce, ou as éguas, quando são colocadas na cria, já tendo um manejo é fundamental. E aí tu começa a conhecer a tua tropa, né? Porque quando tem um número muito grande, quanto cavalo bom não foi aproveitado, não foi descoberto, né? Com certeza. O desperdício é muito grande, né? Quando tem uma quantidade grande demais. Concordo. O manejo é tudo, né? O manejo faz... Eu vejo essa mesma situação nos cavalos de polo lá, que são cavalos com... Para quem é leigo, vai olhar e ver que é um cavalo de corrida, entendeu? Que vocês sabem que se não for manso, é difícil de lidar. Sim. E as pessoas lidam com um grande número de potros, mas é desde que nasce já, para ter esse controle emocional, e quando ele for buscar alguma coisa no passado, sempre tem alguma coisa boa. E o manejo faz diferença. Lá no Brent, onde eu estava, os potrinhos nasciam e com 4 meses já botava o buçalzinho, ensinava passinho a passinho a cabrestear, tudo
Depois vinha para domar em 30, 40 dias, realmente tu conseguia separar o que ia investir, porque quando ia investir em quarto de milha, realmente eles têm um planejamento de carreira, entendeu? Sim. Mas era muito fácil de ver, porque já conhecia o potro desde o dia que nasceu e já cabresteava, já tinha sido lavado, casqueado, acompanhado, todo o sistema de vacina bem feito, ou seja, é um manejo que hoje é normal aqui para todo mundo, mas há 20 anos atrás, era se tu meio falasse assustador. algo, era meio Sim. muito estranho e difícil de ser aceito, né? Era Porque difícil, na época era difícil mesmo. era complicado. Hoje muita gente já está bem consciente da importância do manejo, tudo, mas levou uns anos. Eu sempre brinco, né? Que antigamente, isso que eu não tive contato, quando guri eu não tinha contato com o criador, porque nós tínhamos cavalo na fazenda lá onde meu pai era capataz, mas era cavalo, qualquer cavalo, né? Era Cavalo de serviço. Cavalo de serviço. Mas mesmo nos cavalos comuns lá, nas éguas, se a égua não desse para domar, se fosse uma égua muito complicada para doma, ia para cria. Então a gente ouviu Isso é uma muito coisa isso. muito comum. Isso muito na frequente, né? na minha região, isso era assim que se selecionava a égua de cria. Se não servisse para nada, ia para cria. Que seleção inversa que deveria Pois ser, é. né? Então isso é uma coisa... E também discutindo com sábios de criatório, a gente entende a importância, né, Eduardo, de uma égua no criatório. Sem dúvida. Que normalmente a gente fala em garanhão, né? Qual garanhão que tu usa? E esquece que realmente tem que ser dado importância muito maior para a matriz, né? Com certeza. A matriz ela é a base de um criatório, né? E ainda mais se tu for pensar que além da carga genética, ela vai ter todo aquele tempo de amamentação ali, que ela o potro vai estar convivendo, né, com a mãe, com as experiências que a mãe, com o comportamento que a mãe, o exemplo que a mãe vai estar representando para ele, né? Isso tudo ele vai carregar para a vida dele. Exato, e ela só tem uma oportunidade por ano. O cavalo pode ter na raça crioula 120, quarto milha não tem limite, né? Não tem. Então, e ela só tem uma oportunidade, um potrinho. Né? Então, ela tem que ser bem escolhida, né? E a questão da transferência do embrião, que é uma coisa recente para nós aqui, né? Se for pensar numa égua que faz campanha esportiva, ela vai ser mãe quando? Aí quando vê, o que ela deixa de descendência é muito pouco. Muito né? pouco. Esse é um tema bem importante e que é um assunto que eu quero trazer ainda algumas pessoas do conselho da BCC, alguma coisa, a gente discutir um dia, porque eu sou defensor 100% da liberação. Eu, Antônio Corrêa, sou defensor de liberar o número de embriões. Concordo. Porque se nós pegarmos... Nós, treinadores, não gostamos de montar égua, para começar. A gente gosta de montar cavalo. Né? Então, a égua já está em desvantagem aí. E aí, quando tu pega uma égua boa, porque já é mais difícil aparecer éguas, porque a gente monta menos éguas. Né? Os treinadores de rédea gostam de montar mais cavalo, por causa de temperamento e coisa e tal. Aí, quando tu acha uma égua boa, tu acaba usando ela 10, 12, 15 anos. Essa égua não tem a oportunidade de ter um filho, né? Sim. Ou no máximo um. Imagina se a gente pegasse em rédeas, estamos falando em rédeas aqui, nós temos éguas crioulas que se destacaram entre umas 10 éguas de ponta, né? Se essas éguas tivessem a oportunidade de, por ano, poder tirar 5 embriões, 10 embriões, Nossa. Né, seria muito mais fácil de ter uma seleção. Né? A tecnologia da transferência de embrião, ela não é uma tecnologia barata. Claro que não. Então, o criador, o proprietário daquela égua que não é boa, ele não vai gastar, investir numa égua que não é boa. Exatamente. Então, a limitação já começa por aí. Com certeza. Então, a oportunidade vai estar aumentando para aquelas éguas realmente boas. Exatamente. Mas isso é um tema para um programa só para isso. Só para isso, exatamente. Eu gostaria que tu viesse até o dia. Vamos marcar para ele. Vamos ver. É um assunto que eu gosto demais. Eu acho que é um assunto muito, muito pertinente, né? Que tem render bons frutos aí. Tem. Mas eu queria trazer um assunto que nós conversamos. O Ronaldo tocou no assunto aquele nós estávamos falando do Butiá Guarani, né? Um cavalo que é atual até hoje. A gente vê vídeos dele, do seu Vicente saindo da mangueira chorando depois daquele monte de 10 que ele ganhou naquela mangueira, aquele caldeirão ali, aquilo ali é inesquecível. Né? E é um cavalo que a gente via aquela prova dele. Quantos anos faz isso? Isso foi 20 anos? Mais, né? Mais. Já estamos falando de 23,
Eu acho que uns 20. Não Começou. vamos fazer muita conta. Tá bom, é melhor não fazer muita conta, não. Não vamos fazer muita Mas já conta. faz mais de Mas 20 faz anos. muito tempo. E Muito ele tempo. continua atual, como o Ronaldo falou. Isso. Né? E aí eu estava comentando lá que o meu primeiro contato com a Regis foi com o Jango. Né? Eu tive meu primeiro contato com o Jango e desde aquela época eu tive a oportunidade de fazer curso, de montar com pessoas boas, com resultados, com treinamentos diferentes de treinamento do Jango, mas aquele aprendizado lá no começo sempre ficou. E bom, eu passei um tempo, né, tendo que voltar para Itaqui, tendo que atender os negócios da família lá, dar um suporte, né? Nós somos produtores rurais lá, tive que voltar, então acabei me afastando muito das provas, das competições, do treinamento. Né? E agora, pouco tempo atrás, não sei o que, eu tinha uma entrevista com o Jango, num podcast de alguém lá. Ele falou, vou assistir. Tava indo para a estância, botei lá no Bluetooth do carro e fui escutando. É as mesmas coisas. O que ele falava, né, deve ter sido gravado esse ano passado, não sei, mas foi recente, mas as coisas que ele falava são as mesmas coisas que ele falava lá atrás, só que são coisas atuais. Então. É atual, né? Hoje. É atual hoje. Né? Então eu fiquei, mas parece que eu estou vendo os cursos que eu fiz com o Jango, que eu fiz mais de um. Ele continua falando as mesmas coisas e as mesmas coisas têm valor hoje. Com certeza. Né? Esse é o diferencial, né? Nós estamos falando de bons cavalos, de bons professores e bons treinadores, né? O Jango ele encantava há 30 anos atrás e continua nos encantando hoje, né? É um cara com uma sabedoria, uma facilidade de passar informação e muito fiel à metodologia dele, né? Claro, fiel. Quer dizer, que se ele continua repetindo as mesmas coisas hoje, porque aquilo ele acredita, é verdade. Exatamente, né? E quantas pessoas ele formou? Bom, no freio de ouro eu não sei quantas pessoas são seguidores da metodologia dele, é uma coisa absurda. E na rédea, então, não se fala, né? Que fantástico. Sim, em outras modalidades também, como laço, como muitas outras. Que coisa boa. Isso aí, eu estou tendo uma oportunidade diferente agora de viajar a alguns países aqui na América Latina e todos os lugares que eu chego as pessoas me perguntam se eu já conheço o Jango. E por sorte todos nós temos aí o prazer de tê-lo como amigo, poder ligar para ele quando tem alguma dúvida ou alguma coisa. E temos essa sorte, tivemos essa oportunidade. E o Jango é uma figura conhecida internacionalmente e todos têm um grande carinho por ele, porque o que faz ele ser atual sempre é que ele fala a verdade sempre. E a verdade não muda de lado no meio da viagem, entendeu? Isso é verdade. É sempre atual. Então ele fala com o mesmo empenho, se empenha em te explicar bem, porque ele sabe que aquilo perdura e muda a vida das pessoas, porque a informação certa muda a vida das pessoas para melhor. Então é uma consciência que ele já tinha muito antes de nós, né? E agora nos ajudou também a todos, né, a ter essa mesma consciência e essa responsabilidade de passar para frente aquilo que não muda, que é o lado verdadeiro, que é o lado certo das coisas, né? Que a pessoa grava aquilo, fica para sempre, muda a vida positivamente dele e ajuda a transformar de outras pessoas para frente. Para mim é um ídolo. É fantástico. O ensinar é uma responsabilidade, né? Porque, por exemplo, uma criança que está no colégio, o professor vai ensinar para ela, a criança não sabe o que é certo e o que é errado. Se o professor falar uma besteira lá que está errado, a criança vai acreditar que aquilo é certo e vai levar aquilo para a vida. Né? Uma pessoa que está começando no cavalo, que escuta, né? Uma pessoa que está lá na posição de professor, né? Ou seja, eu tenho respeito. Opa, essa pessoa sabe mais que eu fui até ela para aprender. Então, essa pessoa tem uma responsabilidade sobre aquilo que ela está transmitindo. Exatamente. Não, com certeza. Exatamente. E normalmente, quando tu procura alguém, né, além de professor, tu idolatra ele. Então, o que ele falou para ti ali é regra, né? Tu vai seguir a risca que o cara te ensinou. Então, é muito bem colocado. Tem que ter uma responsabilidade muito grande quando passa a informação, né? Saber que aquilo é o correto e verdadeiro. Qual o cavalo que chamou mais atenção? Não que tu montou, depois eu vou te perguntar sobre ele também, mas o cavalo que mais te chamou a atenção quando tu começou na rédea, que tu viu, cara, ou o treinador, tu viu, cara, que fantástico isso daqui. Um dia eu quero ter uma manobra parecida com esse cara, com esse cavalo. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas na época que eu comecei na rédeas, tinha um cavalo que para mim era fantástico, se chamava Farrapo do Infinito.
Acho que todos nós, né? Aqui no Brasil, com certeza absoluta. Até os quartistas, né? Os criadores de quartimilha e treinadores Concordo tiravam o chapéu plenamente. para o cavalo. Sim. O cavalo tinha um equilíbrio impressionante, porque ele podia começar os espinhos para os dois lados e o pé de apoio não precisava sair do lugar. Onde ele estava parado, ele iniciava e aquele pé de apoio já ficava ali, não tinha que ajustar o equilíbrio nunca. Ele era muito diferenciado. É um cavalo que na época dele, eu acho que eu tenho a grata satisfação de poder dizer que eu vivi na época do farrapo. Eu também. Eu pude ver, treinei junto. Então, então começa a ter as duas comparações. Claro. Né? Então, acho que o farrapo é um cavalo que continua atual até hoje. Isso aí. Acho que o cavalo que hoje na pista ia fazer muito bonito ainda. Exatamente. Então vamos dizer, um comparativo que a gente sempre tem que trazer na memória. Legal, e montado nada mais, nada menos por quem? Uhum. O cara que nós estamos falando, né? Jogo Salgado, olha que bacana. Fantástico. Né? E tu, qual cavalo que? Com certeza o farrapo, porque eu convivi com o farrapo na Infinito e, como o Eduardo falou, tive a oportunidade de montar junto com o Jango aí e conhecer o cavalo O farrapo é um galo, para mim, o equilíbrio dele, o equilíbrio físico era muito diferente. Ele era um cavalo que ele estava aqui parado descansando e se tivesse que começar o espinho aí, os outros 3 membros se mexiam, o do apoio já não se mexia mais. É como se ele estivesse sempre pronto para fazer a manobra, sem ter que mudar mais para lá ou mais para cá, ou ajustar aqui ou aqui. Ficava um buraco no chão, né? Do jeito que ele estava aqui, simplesmente iniciava e já estava no lugar, já estava equilibrado. Para mim aquilo era o mais impressionante. Tinha outros cavalos que paravam muito, tinha outros cavalos que giravam muito, mas quando está tudo num cavalo só é bem impressionante. Ainda impressiona, né, na verdade. Com certeza. Quando... além dessa prova que nós falamos que tu acabou não indo tão bem, que aconteceu esse incidente, qual o maior perrengue que tu teve? Assim, cara, essa foi complicada. Qual a prova que tu lembra, assim, resgatar um aí, puxar pra memória? Olha, eu acho assim, eu tive um cavalo, que foi um dos melhores cavalos que eu treinei, se chamava P.O. Rebenque. Máquina. Além do cavalo ser bom, tinha uns proprietários que eram pessoas fantásticas. Maravilhosos, né? Tu te lembra, Alemão, que eles iam para lá? A história do Rebenque é interessante. Eram 6 proprietários de torres. Né? Todas pessoas, senhores, já tinham suas vidas feitas, né? E que eram apaixonados por laço. Laçadores, tinham seu grupo deles, iam para laçar. E resolveram se juntar, e um deles teve a ideia de, olha, nós vamos para o rodeio, sempre estamos um laçando, o outro está no acampamento, e nunca estamos juntos no rodeio. Né? Vamos comprar um cavalo para nós botar para alguém treinar, e nós sentar na arquibancada, fazer nosso assado, e está todo mundo junto lá assistindo o cavalo. Então essa foi, daí eles foram, naquela época tinha o remate Potro de Ouro. Potro de Ouro. E por indicação do Leandro Amaral, compraram o P.O. Rebenque. Levaram para o Leandro, não sei se foi o Leandro que domou, ou se tinha um rapaz que domava para o Leandro. Só que eu sei que entre a doma e o início do treinamento, o Leandro fechou o centro de treinamento dele. E aí me indicou para o pessoal que comprou o Rebenque. Me indicou, olha, Eduardo, eu estou parando, indiquei, eles vão te ligar. Bom, de fato, me ligaram e mandaram o cavalo lá para... Nessa época eu treinava lá na 38. Uhum. E aí aquela turma, não sei se tu te lembra, eles alugavam um ônibus e iam para lá. Ó, nós vamos aí ver o cavalo treinar. Primeira vez que aconteceu isso, eu tomei um susto. Nós vamos ir aí ver o cavalo treinar. Ah, tá bom, que horas vocês vão chegar? Não, vamos chegar aí pelas 4 horas. Ah, tá, vou esperar vocês. E, de repente, chegou um ônibus. E eram os 6 proprietários, com as 6 esposas, com alguns filhos, alguns amigos, era uma turma. E aí eu fiquei sabendo que eles já tinham combinado, acho que contigo, para assar uma carne, fazer assado. Então a ida para eles para assistir o treino do Rebenque era... Mas deixa eu ilustrar, não sei se tu ia contar tudo o que aconteceu. É um passeio. Simplesmente eles pediram se podiam entrar para dentro da pista, decorar toda a metade da pista com feno, com mesas,
Eles fizeram um camarote no meio da pista e o Eduardo tinha que apresentar o cavalo em torno do camarote. A primeira visita deles lá para assistir o cavalo treinando. Foi uma época muito boa, o cavalo era muito bom. E teve o lançamento, naquela época tinha a Copa Querência. Copa Querência. Começando. Era o segundo ano. O segundo ano eu classifiquei para a final com o Rebenque. Se não me engano, foi com a segunda maior nota. Era a grande promessa da prova, né? Era a segunda maior nota. A maior nota, eu tenho o mimoso aí, o Duque. Né? E eu acho que o penúltimo a entrar. E o Duque entrou e marcou 75. Vou ter que correr um pouco mais, tu pensou, né? Aí vou ter que correr um pouquinho mais. 75, não é fácil. Mas eu tinha muito respeito pelo Duque. O Duque já tinha ganho o ano anterior, então Sim. não foi jogo. Mas eu tinha todo o respeito pro Duque, vi o Duque correr nos Estados Unidos, então, tá, vamos com calma, vamos com os pés no chão. Só que eu entrei na prova e o cavalo começou a fazer prova, começou a responder muito mais do que ele já tinha respondido antes. E aí vai aquela história da humildade, o cavalo te ensina o tempo todo, só tem que estar atento para aprender. Só tem que estar atento. Para encurtar a história, eu esbarrei, o penúltimo esbarro, dei um rollback, e ele tinha um galope, uma cadência muito boa, e jogava as rédeas no chão, para ir para o último esbarro. E a gente vai, né, acompanhando as notas, né, estou fazendo prova para incomodar. Né, uma cabeça de juíza, mas estou fazendo prova para incomodar. E dei o último rollback e vou para o último esbarro. Quando eu estou contornando a pista, com a aula relaxada, galopando relaxado, troteou. Eu lembro como se fosse hoje. Troteou, o trote são 2 pontos de penalidade. O Duque ganhou com 75, eu marquei 74. Fiquei em terceiro ainda. Então, acho que essa é uma lembrança, um aprendizado que eu trago para mim, como a humildade é importante. Né? Só termina depois que acaba. Isso aí. Né? Só termina depois que acaba. Então, eu acho que eu não sei se respondi a tua pergunta, mas é essa aí. Perfeito, maravilhosa. Pô. Dói na alma, né? Mas é aprendizado, né? Aprendizado. Pega uma água para mim, filho, sem gás. E ao contrário, qual a prova que tu... cara, eu não tô tão bem assim, mas foi lá e pá, deu tudo certo. Tá. Foi uma prova que eu até ganhei. Eu sabia que tu ia me falar dela. Outro do futuro, não sei, eu não lembro que ano que era. Eu já estava comemorando o título quase. Eu era o último a entrar. E o meu cavalo era um cavalo com potro futuro, novo, né? É um cavalo que eu tive excelente resultado nele durante a carreira dele, mas até aquele potro futuro ele não tinha se provado ainda. Né? Ele ainda estava um cavalo... Estava muito verde, né, Eduardo? Muito verde. Então ele tinha uns problemas, era um cavalo muito garanhão, um cavalo com muita vergonha na cara. Lindo cavalo. Um cavalo com muita vergonha na cara. Mas não era um cavalo que eu tinha aquela credibilidade, não, vou apertar e... Só que naquela prova, dali para diante ele amadureceu. Sim. E eu fui o último a entrar, o alemão ganhando, né? Eu fui o último a entrar e marquei meio ponto a mais que o alemão. E ganhei o ponto futuro da BCC. Então essa foi, acho que, pelo que representa a construção daquele cavalo, né? Até aquele momento, que não era, né? Foi um começo, né? Que a gente teve que... A comunicação, o entendimento dele como cavalo foi muito importante para poder tirar o resultado. A partir dali foi fantástico a história dele. Ele começou a trabalhar muito mais forte. Ele já trabalhava em casa forte, porque o teu cavalo era muito melhor que o meu. Ele estava... não tinha, se ele acertasse as manobras, me ganhava, né? O cavalo era muito... Eu acompanhava o treinamento dele, era maravilhoso, né? Mas ele não tinha aquilo. Eu falo, sempre dava algum errinho na prova, alguma coisinha. E aí, dali para frente, ele começou a andar forte, né? Então, foi um resultado bem... Muito bem. Perder para ti, tá tudo certo, né? É que a gente não perde ninguém, nós estamos ali querendo fazer o melhor. Né? Eu acho que... E tal da coisa, todas as vezes que a gente perde mais que ganha, né? Com certeza. Com certeza, né? Então, se eu vou me deixar abalar pelas minhas derrotas, não vou parar. Né? Mas eu perdi, mas perdi bem. O cara se esforçou, o cara trabalhou bem. Tá. Isso é o importante. O cara, eu sempre falo, cara, jamais vou torcer para um concorrente meu,
ir mal, jamais. Não. Eu quero que ele vá bem, eu quero ir muito bem, eu quero ir um pouquinho melhor que ele, só meio pontinho ali. Tu, Ronaldo, me conta aí também. O meu foi bem recente, né? Quando mudou o ranking da NCR em 2020, ali, que eu podia correr todos os níveis, fui lá, marquei a nota alta e um juiz dos 5 juízes americanos, marquei o 226,5 para ganhar os 3 níveis numa pegada só. E um juiz pediu uma revisão de um trote e era trote. E aí foi para 9º lugar. Com esse balão que tu vai correr. Com esse que vamos correr que aí legal, na final. Aí. Assim, um juiz dos 5 pediu o trote e estava certo ele, era trote. Tinha trotado. Tinha. Esse Mas eu tinha visto, eu pensei, pô, se chega a dar certo, eu saí de casa com o plano, falei, é uma oportunidade única de poder apresentar meu cavalo no máximo, talvez, da carreira dele, né? Isso já foi há 3 anos atrás. Se chega a ganha os 3 níveis, né? São 3 campeonatos nacionais num só. Então, para o meu cavalo seria uma grande oportunidade. Com certeza. Mas é como o Eduardo falou, quando está dando tudo certo, às vezes as emoções humanas... Claro. Entendeu? Eu vou aproveitar um juiz americano pediu a revisão e me deixou ver, e ele estava certo. Esse aqui. Quando eu vi, porque a gente está acostumado com o cavalo, tu sabe o que é trote, o que é galope. Com certeza. E olha a importância, né? Fazer agora um parênteses para nós falar sobre o que a tecnologia ajuda, né? Nós sempre achamos que o futebol está sempre muito à frente, né? Tecnologia. Mas não, a nossa modalidade já tem revisão desde que surgiu, né? Então, olha o tanto que a rédeas é importante, né? E o VAR é muito importante na nossa modalidade. A revisão é fundamental. Fundamental. Porque tu sempre tem que ter a certeza, cara. Ou eu aplico a penalidade ou não aplico. E se tu não tem um vídeo, uma penalidade que determina a vitória ou a derrota, tu tem que ter a certeza. Porque, por exemplo, nessas 2 situações, foi a mesma penalidade. Sim, a mesma penalidade. Se o juiz não vê ou não tem a oportunidade de revisar, né, ele vai acabar beneficiando... Vai acabar beneficiando a pessoa que... Exatamente. Então, por exemplo, né, na minha ocasião, eu teria ganho de uma maneira injusta do que teria perdido. Exatamente. Né? Então... E um dia acontece para mim, um dia vai acontecer para ti, isso vai acontecer com todos nós, né? Se são regras do jogo, se errar faz parte da regra do jogo, vai afetar todos. Exatamente, né? Entendeu? Então, eu acho fantástico. Acontece, muitas revisões, é fundamental que tenha. Hoje a revisão, a maioria dos esportes que não tinha, né? Estão buscando o acesso. A Rédeas já teve essa ideia há sei lá quantos anos, eu realmente não tenho essa informação, onde você pode, o juiz tem essa possibilidade, depois o cavaleiro ou o dono do cavalo tem também, se quiser ver, e na minha opinião só melhora tudo, dá mais segurança. Não, mas eu tenho certeza que trotou o outro. Olha de novo. Agora... E tem uma coisa que poucas pessoas sabem, Ronaldo, já que está falando nessa parte de revisão, poucas pessoas sabem, por exemplo, o cavalo do Eduardo, se nenhum juiz tivesse visto o trote, uma outra pessoa da arquibancada viu o trote, ele pode pedir a revisão daquele cavalo. Pode pedir. Sem problema algum, não é para sacanear, não, ele vai lá, isso não quer dizer que o juiz vá olhar. Mas pode. Essa é a regra do jogo que eu aprendi do jeito mais difícil de todos. Exatamente. O cara vai lá, pede a revisão e o juiz leva para a administração do evento, né? Gostaria que visse essa prova. E pode ser mudado o resultado se estiver dentro do prazo ali, né? De revisar, que são 30 minutos ainda que tu pode ver até o final daquele dia de prova. Que fantástico. Se for no outro dia, esquece. Não, outro dia já acabou. Já acabou. Enquanto a prova está acontecendo, as regras estão valendo. Exatamente. Claro, acabou o jogo, acabou. E ao contrário, então, essa daí tu sofreu o pênalti. Eu acho que é ao contrário. Eu tive vários bons momentos.
com o meu cavalo o Índio Velho, que comecei tudo, Índio Velho do Infinito, eu tive vários bons momentos. E o meu grande momento no Brasil foi treinar o Índio Velho sem nunca ter visto uma prova no Brasil, lá em São Paulo, nunca tinha ido nenhuma. Fui e fiquei em terceiro lugar na primeira vez que fui, montando o Índio Velho do Infinito no limitado, como é que era? Era 2 categorias. Aberto limitado. Isso. Então, dava uns troquinhos, tudo, tinha um prêmiozinho em dinheiro. Eu considero essa uma das minhas melhores vitórias, porque ela abriu as portas aqui para a gente puder correr de atrás e sonhar, e vinha as outras. Tu entendeu que era possível chegar lá e fazer frente. Essa me fez compreender, essa me fez entender a situação. Se quiser, consegue. E me deu essa certeza que se eu me dedicasse mesmo, ia conseguir fazer uma profissão daquele sonho. Entendeu? Me deu essa certeza. Foi a primeira vez que eu vou fazer porque o sonho vir. E por isso eu considero essa participação aí, que é um terceiro lugar, não é um campeão, a mais importante da minha carreira. Mas foi uma prova marcante. Como é bacana. Às vezes não é o resultado em si da vitória. Tu teve uma vitória diferente. Posso dizer um detalhe mais? Eu empatei com o Jango. E tenho a foto até hoje. Que bacana. Porque empatar com o Jango... Isso mudou a minha vida, porque aquela foto, quando eu vejo ela, eu sei que ali começou. Entendeu? Show, cara. Que bacana. Quanta história boa, exato. Né? Então eu considero essa aí... Essa aí foi a minha vitória mais importante. Teve outras que marcou bonito, marcou nota alta, e todas são muito importantes, mas se não fosse essa primeira... São os momentos... Não existia as outras. O importante outras. é aquilo que muda, né? Exato. Que causa, que transforma. Impactou e transformou. Então, para mim, essa aí foi a vitória mais importante. Que bacana, tia. Coisa boa. E tu foi um dos primeiros treinadores de rédeas em Santa Catarina? Os primeiros a mexer com rédeas? Sim, tinha eu e uns meninos que tinham cavalo comigo na pensão, aí o Mano Borges, lembra? Do dono do laço. Eu lembro que vocês não tinham associação em Santa Catarina, vocês iam sempre correr. Não. Na verdade, tu sempre veio pro Rio Grande do Sul competir aqui, né? Todas as provas. Eu lembro que quando o Feijó era presidente da associação, ele começava a programar os campeonatos, ele já ligava o Ronaldo. Ronaldo, preciso que tu traga tantos. Não quero saber se tu tem ou não, quero que tu traga tantos cavalos. O Ronaldo se virava e trazia um monte de cavalos, né? Eu tinha o seu Maurício Costa, no Paraná, né? Que era quase só ele na época. Tinha ele, mais uma ou duas pessoas. Em Santa Catarina tinha eu, às vezes o Alvim, quando arrumava um cavalo, e o Mano Borges, e o meu irmão, começandinho também. Então, a associação lá não existia ainda. Então tinha São Paulo e a associação aqui começando. E claro, nós estávamos montando sozinho, depois, com essa ilusão, né, com esse sonho de fazer prova. E, bom, quando a associação ligava, a gente vinha. Né, o Mano vinha montando laço JB de Palermo. Nós viemos numa 608 uma vez, com 7 cavalos em cima. Barbaridade. E uns 2 cachorros dentro da gabina. Levamos, não me lembro, 21 horas, eu acho. Barbaridade. Bem devagarzinho. Na época que estava fazendo da BR-101. Era a pista única ainda, né? Meu Deus do céu. Então, isso são partes fantásticas, né? Porque depois foi feita a Associação Catarinense, e os gaúchos pagaram a visita de volta, entendeu? Quando surgiu a Associação Catarinense, eu chamei vocês foram também. Claro, esse é o grande. Então, aquele esforço inicial lá no começo, na verdade, nos prepara para a realidade de hoje. Hoje a associação aqui é super forte, Santa Catarina, Paraná, entende? Com certeza. E nessa época que a gente está falando aí, nascia aí as primeiras. Exatamente. Então, a gente vê que aqueles esforços, né? A gente se conheceu nessa época, mas hoje eu venho aqui, vocês vão lá. Tem que ser assim, né? Nós todos juntos vamos a São Paulo. Exatamente. Eu acho que tem que unir forças o esporte, qualquer esporte.
só vai funcionar se tiver um grupo de pessoas unidas trabalhando em prol dele, né? Sempre. Se não for assim, e não vai terminar isso nunca. Eu sempre gosto de frisar, né, que às vezes as pessoas ligam pra gente, ligam não, só manda WhatsApp hoje, ninguém liga mais, né? Não. A associação, a RCR ou tal associação é assim. Eu falei, não, a associação somos todos nós. A sigla é uma associação, mas a associação são formada por pessoas, somos nós, né? E não independe da pessoa que está no comando. A pessoa está ali no comando por tempo determinado, é X tempo que ele está ali, é passageiro, e quem é associação mesmo são pessoas, todas as pessoas fazem parte, né? Então isso é muito importante, sempre ter isso na cabeça. Nós, quando começou a Associação Paranaense, eu ainda corro provas lá no Paraná, como quero vir aqui no Campeonato Gaúcho também. Depois que começou a Associação Gaúcha, a amizade que nós tínhamos aqui começou a surgir a catarinense. E depois dessas duas, a paranaense. Exatamente. Então, ou seja, é assim que as coisas... Bem assim. É juntar as pessoas com objetivo comum. Isso é uma associação, juntar pessoas com objetivo comum. Exatamente. E Claro. cada um se doar por um determinado tempo, enquanto estiver fazendo parte da diretoria, né? Faz um esforço maior, mas depois tem que continuar ajudando. Exatamente. E uma coisa que, né, como eu falei, estou bem afastado das provas, mas uma lembrança que eu tenho da ida da turma de Santa Catarina, da turma do Rio Grande do Sul, para competir em São Paulo. Sim. Tinha aquela Copa do Internúcleos, né, que era o campeonato ainda nacional. tem. Aí, pois é, isso que eu ia perguntar. Ainda tem. Então, era uma festa aquilo, porque o pessoal ia em peso. Né? E São Paulo, naquela época, por incrível que pareça, mesmo com muito mais história que nós aqui, não era muito organizado com relação dos núcleos. Copa, Dos núcleos. Então, saía a gauchada daqui, os catarinas chegavam lá. Era bandeira. Era bandeira. Era festão. Então, era legal, era legal. E criou-se uma outra tradição também, que vai de encontro a esse ponto, muita comida nos camarotes. O povo gaúcho, catarinense e paranaense adora comer, né? Então começou a se montar umas parcerias ali de fazer cada comilança nos camarotes, coisa mais linda. Comida e bebida e festa ali, né? Então, muito, muito legal. Continua bem forte essas parcerias aí. Muito legal. Então, quanta coisa boa, né? Muita coisa boa. Que legal, né? E hoje, como está vivendo o Eduardo Matas? Como está no cavalo, monta, laça lá no fazenda? Me conta mais aí. Alemão, o Eduardo hoje está bem mais maduro, né? Eu acho que casei, né? Então, casei, tenho 2 filhos, acho que isso amadurece, ensina muito pra gente. Né? Mas a gente estava falando como passa rápido o tempo, né? Eu tive que voltar, quando eu saí daqui de Porto Alegre, com a vida de treinador de cavalos, focado em competição, e saí, voltei para Itaqui, né, por uma necessidade, porque eu tinha que voltar para atender os negócios da família. Né? E, bom, isso se passou 10 anos. Né? E hoje o Eduardo está voltando. Estou tentando me organizar, acho que estou no momento da minha vida que eu consigo me dedicar mais aos cavalos. Né? Estamos aí com 2 regras para correr o Working Cow Horse da BCC. Show. Show de bola. Coisa boa. Então vamos ver, devagarzinho, vamos nos estruturando, vamos voltando para esse ambiente. E se voltar aí, significa que Eduardo Matas também volta para Rédeas? Porque sair da Rédeas tu nunca saiu, né? Porque a Rédeas não sai da nossa mente mais. Eu acho assim... Mas da pista de Rédeas. Sabe que eu não separo muitas coisas. Né? Eu acho que tudo é cavalo. Perfeito. Tudo é cavalo. E as nossas modalidades... Né? Existem modalidades distintas, salto, adestramento, corrida, mas as nossas modalidades, que é o cavalo de trabalho, né? eu acho que isso é tudo o mesmo cavalo. Seja rédeas, cow horse, la renda, freio de ouro, eu boto isso tudo na mesma panela, tudo é cavalo de trabalho. Perfeito. Né? Então, eu acho que toda modalidade ela contribui uma com a outra. Com certeza. Né? Então, assim como hoje eu estou aqui correndo com o Cow Horse está muito próximo da Rédeas. Muito. Né?
Amanhã eu posso estar correndo rédeas, não vou Show. dizer para ti, não sei. Não sei, o que o futuro espera, vamos... Mas a gente fica muito feliz em te ter novamente Fantástico, montando um cavalo de esporte. Isso é fantástico. É o que tu falou, independente do esporte hoje, o importante é o Eduardo Matos estar voltando para o mundo das competições. Eu fico muito feliz, porque eu acompanhei os teus 10 anos de carreira, não, 10 foi mais. É por aí, por aí. É por aí, os 10 anos de carreira eu acompanhei desde o início da tua trajetória ali, né? Vários perrengues junto, né? Bah. Que coisa boa, foi muito bom. Mas tem uma lembrança muito boa, né? A gente acaba sentindo falta disso também. Com certeza. Mas... churrascada, discussões boas, né? Trocas de ideia. E... No momento que a gente quer, porque tudo, né? Aquele momento lá de crescimento, surgimento da associação, quando teve, né, a associação começou devagar, com poucas pessoas, mas ela chegou um momento que parece que deu né, ela cresceu rápido, bastante, né? Aí todo mundo querendo que dê certo, né, Exatamente. vendo aquelas oportunidades, né, então tá todo mundo querendo que dê certo, aí cada um tem uma opinião diferente, mas eu acho que isso que fez crescer também, né? Sim. Com certeza. Com certeza. Essas discussões. Não, isso aí é fundamental. Tem que ter essas discussões, né? Essa troca de ideia, porque as pessoas às vezes têm uma ideia e não, por falta de oportunidade, ou acabam não expondo a ideia delas, né? Mas eu sempre digo, cara, tem que expor. Ou manda uma mensagem, ou pede para a gente se sentar e conversar. É muito importante. Porque às vezes de uma ideia que parece ser tão simples, sai dali um projeto maravilhoso, né? Sim. Então tem que conversar. Tem que ter. Tem que ter o debate. O Exatamente. debate é que melhora, que enriquece, é daí que saem as Exato. ideias boas. E hoje, Ronaldo Creusch, como que tá teu dia a dia? Vai no CT, cavalos de rédea, cavalos de larrienda. O Ronaldo, na verdade, hoje mais é um astro das internet, né? Ô, louco. O cara criou, tu viu o cavalo que ele criou? Não, ele tem um cavalo de borracha? Eu vi. O cara é um gênio nas invenções aí. A didática, né? Buscando alternativa para a didática. Muito E eu interessante. quero te parabenizar por essas ideias boas aí, cara, porque isso ajuda, é o que nós estávamos falando, muda a vida de algumas pessoas, ou de várias pessoas, né? E essas informações que tu tá levando, tá ajudando demais as pessoas. Parabéns. Eu tenho um compromisso com a responsabilidade. Como a gente estava falando aqui do negócio do Jango, de passar aquilo que é certo, para que as pessoas que colocar atenção naquilo realmente mudar para melhor, para positivo. Uhum. O que a gente está falando agora tem que ser verdade em 20 anos, senão ela não está do lado certo da... Sim. Então, hoje eu tenho o centro de treinamento normal, onde eu trabalho 7, 8 horas por dia montando cavalo. Depois eu tiro 3 horas aí, todo dia para responder alunos, vídeo ou gravação. Algo ligado aos cursos online, eu tiro 3 horas por dia. O resto do dia eu estou montando os cavalos, normal. Eu gosto de apresentar cavalo na largenda. Esse ano não tenho nenhum na final aqui, mas largenda e rédeas é as duas coisas que eu me dedico mais, até porque não tenho boi perto, né? Sim. Mas quero ver se consigo, com um vizinho aí, treinar a parte do boi pro vaqueiro do ano que vem, pro Working Cow Horse, que é uma prova apaixonante também. E como o Eduardo fala, eu também, eu monto. Às vezes na mesma semana eu monto cavalo do freio, da largenda, de rédeas e cavalo de polo, na mesma semana. São cavalos de trabalho, são cavalos que diferente de um cavalo de salto que tem lá, a gente sabe o que ele tem que fazer já. O cavalo de trabalho, ele vai ocupar sempre os mesmos movimentos, que é parar, girar, galopar na mão certa. Ou seja, os 8 movimentos básicos de equitação são os mesmos em todas as raças de cavalo de esporte. Eu acho que o Eduardo já resumiu antes aí. E o que eu faço é trabalhar aí com os cavalos e passar essa realidade aí nos cursos online. E usando esse cavalinho de borracha, eu consigo fazer as pessoas que estão vendo pela primeira vez entender o que é a mão certa, o pé certo, ou a reunião, ou um esbarro, ou quando dá certo, ou quando dá errado. Ou seja, para a pessoa que está assistindo a primeira vez, puder acompanhar a nossa ideia de uma maneira mais clara. Que coisa boa. Fico feliz.
Então, os cursos online hoje é uma segunda profissão para o Ronaldo. Virou uma segunda profissão, porque surpreendeu no começo. A parte online chegou a 32 países. Sim. Então, o que aconteceu no primeiro momento a gente fez em português, daí as pessoas pediam em espanhol, daí fizemos em espanhol, daí começou em inglês, fizemos em inglês. Bom, se passar daí eu vou ter que contratar outra pessoa, porque daí acabam as minhas habilidades. Em japonês tu não fez ainda. Não, as minhas habilidades são meio limitadas, são até por aí. Que maravilha. Então, parabéns, Ronaldo. Então, até onde eu posso levar informação com qualidade é até aí. Daí para frente eu vou ter que arrumar um dispositivo. Que bom. Meus amigos, mais alguma informação, mais alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão acompanhando nós aí? Eu estou muito feliz com vocês aqui. A hora voa, né? Boa. Nem parece que nós estamos aqui há tanto tempo, né? Pois é. Coisa boa, rico de um bate-papo. Fico bem feliz. Também foi muito bom, Alemão. Agradeço demais o convite. Acho que eu queria terminar do jeito que eu comecei. Terminar agradecendo. Agradecendo a oportunidade de estar aqui, de poder relembrar esses momentos, de poder encontrar vocês e conversar. Às vezes, durante a prova lá, a gente acaba, cada um tendo seus compromissos, a gente fica... Então, foi um momento realmente bem descontraído, bem alegre, né? Então, acho que terminar assim, agradecendo por eu estar tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Coisa boa. Ronaldo. Eu também, irmão. Terminar agradecendo o teu convite e terminar agradecendo a Deus por nos ter colocado junto lá 20 e poucos anos atrás e criar tantos momentos, né, que foram marcantes para nós. Mudou a vida de cada um que está aqui. Deixa eu se interromper um pouquinho, Ronaldo, né? Porque realmente se for parar para pensar, nós três temos histórias completamente diferentes, né? Histórias lá no nosso começo da vida completamente diferentes, né? Nós temos uma idade parecida, Alemão um pouco mais velho. Mas e acabamos nos encontrando. Então, realmente, eu acho que colocou muito bem. Te interrompi aí, mas... Mas é legal, assim, eu vou interromper também para acrescentar um detalhe aí. Tu vê que histórias completamente diferentes, né? Mas aproximadas por quem? Por um ser, né? Chamado cavalo. Se não fosse o cavalo, nós estamos aqui falando sobre cavalo hoje, se não fosse o cavalo, a gente talvez nunca se conheceríamos, né? E foram totalmente situações que nos levou ao cavalo, completamente distintas, né? Tu veio para o mundo das rédeas, porque tu viu, foi num curso do Jânio. Tu, porque ganhou uma revista. E eu, porque fui convidado para ser caminhoneiro, motorista de caminhão no Aras. Tu vê que coisas muito distintas, mas nos aproximaram, né? Por motivos totalmente diferentes. Se nós chamar outras 10 pessoas, cada um vai ter o seu motivo pessoal de estar... Mas o cavalo liga todas elas. Exatamente. Né? O link principal aqui, o elo de todas é o cavalo. Coisa boa. Fantástico. Continua, te interrompemos. Eu quero agradecer você, agradecer a Deus por nos proporcionar esse elo, né, que nos une, e a minha família, a minha equipe, que também faz um trabalho aí tentando deixar eu poder montar cavalo o mais tempo possível. E me pôr à disposição. Quando a pessoa pensa que eu posso ajudar ela com alguma coisa, me chama, porque se eu puder ajudar, eu vou estar lá. Que maravilha. Beleza? Então, eu agora quero agradecer a vocês, Eduardo, meu parceiraço, meu amigo. Estávamos um tempo sem nos encontrarmos, né? Mas eu sempre digo que amigos não precisam se ver todo dia, né? O importante é serem fiéis às suas amizades. Te agradeço muito por ter aceitado o desafio, te peguei no meio da competição lá. Vamos, Eduardo. E muito obrigado, realmente estou muito feliz de ter conversado, relembrado tantas coisas positivas aí. E até ter lembrado que tu me ganhou. Mas aqui não tem como, aqui todo mundo já ganhou de todo mundo em algum momento. Em algum momento isso aconteceu. Isso é o legal da competição, né? Eu sempre friso que o esporte rédeas é muito legal. Também vários outros, mas rédeas, que é o que nós três já praticamos, né? Uns torcendo pelos outros, né? Isso é muito sadio, né? Muito gostoso. Muito legal. Torcendo pelo cavalo. Exatamente. É a coisa mais boa que tem ver um cavalo bom. Independente se ele é de fulano. Não importa quem está montando. Você pode ver uma prova boa
todo mundo comemora, não é só a tua equipe, ou só a minha, ou só a do Eduardo. As 3 equipes comemoram na mesma hora. Exatamente. Então, essa é... As pessoas chegam no cavalo por motivos diferentes, mas a alegria é igual. Quando a gente vê um cavalo bom, é fantástico. Arnaldo, muito obrigado, realmente. Muito feliz também. Eu sei que tu estava ainda comemorando o resultado do teu irmão e tirei do meio lá para te vir com a gente aqui. Literalmente dormindo, eu estava... Então, eu não ia falar isso, que tu estava dormindo, mas tudo certo. Obrigado mesmo, tá? E vamos nos encontrar em outras oportunidades. Obrigado, Alemão. Então, estamos encerrando mais um programa Rédeas na Veia. Muito feliz de estar aqui novamente. Quero pedir desculpa a todos aí, porque a minha voz está um pouco estourada. Tive uma dor de garganta durante a semana aí. Então, obrigado a todos vocês que estiveram nos acompanhando. Fiquem atentos para os próximos programas e lembrando a todos que juntos somos mais fortes. Abraço a todos e fiquem com Deus.